Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como passaram de fim de semana? Passaram bem? Então tá. Então vamos para mais uma semana de aula, né? Hoje é segunda-feira, dia 8 de março, e hoje nós vamos ter 2 aulas de língua portuguesa e 2 aulas de matemática, tá bom? Então vamos lá para a aula de língua portuguesa? Então tá aqui, ó, dia 8 de março, segunda-feira. Bom dia! Essa semana será o máximo. Vamos aprender muitas coisas legais. Então, a gente vai dar uma revisada primeiro no que é poema, né? E poesia, que nós já vimos nas aulas anteriores, tá bom? Então, eu vou dar uma lidinha novamente para vocês, só para relembrar. Bom, em nossas aulas anteriores, estudamos sobre poema, mas você sabe a diferença entre poema e poesia? Lembra que eu falei para vocês que poema, ele é estritamente literário, que precisa existir letras? Sem as palavras e as letras não existe poema? Vocês lembram? E poesia não, poesia é toda expressão artística, né? Um quadro, uma fotografia, algum projeto de arquitetura, não é? Uma escultura, uma música. Então, qualquer expressão artística pode receber o nome de poesia, tá? Já o poema não, o poema é uma obra literária, né? Então, precisa existir as palavras para que o poema exista. Já a poesia não precisa ser só construído em torno de palavras, né? Pode ser construído de outras formas, tá bom? Então, vamos relembrar aqui. Poesia é a linguagem que comove. Então, pode ser qualquer tipo de linguagem, tá? Linguagem física, corporal, a linguagem de imagem, tá bom? Então, é uma linguagem que comove, né? Que encanta e também que desperta os sentimentos. E ela confere ao texto, seja ele em versos ou prosa, harmonia e beleza, tá bom? Já o poema é uma obra literária apresentada em versos, caracterizada pela criatividade e emprego de figuras de linguagem, tá bom? Mais pra frente a gente vai aprender sobre as figuras de linguagem, mais uma coisa de cada vez para não complicar para vocês, tá bom? Agora que você já aprendeu a diferença entre poema e poesia, vamos aprender o que é um poema cinético? Mas, professor, o que é um poema cinético, né? Bom, a gente vai ver aqui agora, tá bom? Então, vamos lá. É um poema que passa movimento através de palavras, criando uma ideia de locomoção. Exemplo, textos em formas de figuras, como um texto feito com letras subindo e descendo, tá? Que pode formar aranhas ou quadrados e etc. Então, o que é um poema cinético, professora? Bom, os poemas cinéticos, eles também são chamados de poemas concretos ou figurativos, tá? Compreenderam? Tem uma disposição especial nos versos, né? Eles não têm uma linha definida, né? Você tem que escrever na linha e tal. Ele pode ser escrito de outras formas, né? As palavras, elas podem ser colocadas ou dispostas, né? Assim, de cima para baixo, colocadas dentro de desenhos, né? Formando desenhos, tá? Dando a impressão que esse poema tem uma forma concreta, que você pode até pegar, né? Ele vai ter uma forma concreta e também vai dar a impressão de movimento, tá? A disposição dos elementos ali, das palavras, né? Elas ajudam na transmissão da mensagem. Então, isso é um poema cinético, é um poema que parece que tem vida, tá bom? Então, vocês vão perceber isso agora, que nós temos um poema cinético aqui, ó, que é este poema aqui, ó. Então, ele foi criado com a forma de um guarda-chuva. Está falando da chuva, né? E foi criado, ó, os versos deles estão dispostos, né, na forma de um guarda-chuva, ó, a parte de cima do guarda-chuva, aquelas costuras, né, que existem no guarda-chuva, o cabo do guarda-chuva. Então, os versos são dispostos, né, que são os elementos dispostos desta forma. Então, ao mesmo tempo que a gente lê este poema, a gente também tem a impressão que a gente está vendo uma figura em movimento, não é? Ele está em movimento porque ele criou uma vida aqui dentro, tá bom? Então, vamos ler? Bom, o título deste poema cinético é Um Estranho Objeto que Guarda Preciosa Chuva. Então, vamos começar, ó. Com apenas 3 anos, ele quer guardar a chuva. Nunca viu nenhuma água caindo do céu.
não sabe como o guarda-chuva funciona, mas ter fé é coisa de nordestino, tá? Então, aqui ele está falando de uma criança, tá? O autor está falando de uma criança, tá bom? O autor é, né, o Fábio, tá? Fábio Baim, tá? E aqui está escrito que é um poema concreto, mas vocês sabem que o poema concreto também é conhecido como poema cinético, tá? Ou figurativo, tá bom? Então, aqui vocês vão escrever esse poema, este poema que está aqui, em forma de guarda-chuva, vocês vão colocar ele disposto nessas linhas aqui, tá bom? Então, primeiro vocês vêm com o título, que é um estranho objeto que guarda a preciosa chuva, pula uma linha, coloca parágrafo, então vocês vão fazer os versos, cada verso em uma linha. Então, aqui eu tenho o primeiro verso, né, ó, com apenas 3 anos ele quer guardar a chuva. O segundo verso, nunca viu nenhuma água caindo do céu. O terceiro verso, não sabe como o guarda-chuva funciona. E o quarto e último verso, mas ter fé é coisa de nordestino. Então, vão ser 4 versos aqui, um embaixo do outro, não esqueçam do parágrafo, tá joia? Então, vocês vão dispor aqui os versos, aí não vai ficar mais poema cinético, né? Vai ficar já um poema literário, tradicional, tá bom? Número 2, qual é o título do poema? Então, o título é esse daqui, um estranho objeto que guarda a chuva preciosa. Esse poema foi retratado por quem? Quem que retratou? Quem que escreveu? Foi um adulto, uma criança ou um idoso? Aí vocês vão colocar o X, né, no parênteses correto. 4. O local onde essa criança reside mostra: é um lugar chuvoso? É um lugar muito seco? É um lugar que tem chuva e sol na medida certa, tá bom? Então, vocês vão escolher uma das 3 opções depois que vocês lerem o poema e descobrirem, né, qual que é a resposta correta. 5. De acordo com o texto, é de acordo com o texto, né, com o poema. Quanto tempo aproximadamente não chove neste lugar? Então, vocês vão ler descobrindo o poema. 6. Qual região do Brasil apresenta esse clima de pouca chuva? Vocês também vão descobrir lendo o poema. 7. Por que um garoto tinha dúvidas de como o guarda-chuva funcionava? Então, vocês vão ler de novo o poema e vão responder a 7. Não esqueçam, né, essas daqui a 2, a 5, a 6 e a 7 são perguntas, tá? Então, na hora que vocês forem colocar a resposta, não esqueçam das letras maiúsculas, terminada a resposta, ponto final, tá bom? Então, esta é a aula de língua portuguesa de hoje, tá? Então, a aula do dia 8, encerra aqui na perguntinha 7, tá bom? Então, essa é a aula de língua portuguesa, falando sobre o poema cinético, tá bom? Que é o poema, também conhecido como poema concreto, ou figurativo, né? Que tem uma disposição diferente dos versos aí, né? Não aquela disposição tradicional que a gente conhece, que é verso embaixo de verso, conjunto de estrofes, né? É um pouco diferente a disposição, é em forma de objetos, para dar mais vida, né? E ajuda também na transmissão da mensagem, porque vocês viram, o poeminha fala da chuva, né? Fala da escassez da chuva numa região do nosso país e usa o guarda-chuva, né, para dispor os versos. Então, ficou bem interessante, né? Agora, nós vamos para a aula de matemática. São 2 aulas também. Então, aqui nós temos as operações, são 12 operações, todas envolvendo a multiplicação. Então, vocês vão ter que, né, utilizar a tabuada do 5, do 3, do 9, do 6, do 8, do 7... do 2 e do 3, tá? Então, primeiro vocês vão fazer as continhas, porque com as continhas feitas, vocês vão fazer os outros 2 exercícios, tá bom? Aí, vocês vão fazer este e este, tá joia? Então, vamos lá. Para eu explicar para vocês como que fica este e este, eu fiz a continha 6. Bom, eu já fiz todas, tá? Mas eu não vou colocar o resultado aqui, depois eu mando o resultado para vocês conferirem. Aí eu fiz a continha, né? Cheguei aqui na 6, fiz a 6, né? Deu esse resultado, né? 69.856. Então, tá lá. Baseado nas operações acima, pinte as respostas corretas. Então, qual operação teve maior valor? Bom, depois que eu fiz todas as operações, eu descobri que a 6
é que tem o maior valor. Então, aqui, ó, eu já pintei. Então, é isso que vocês vão fazer. Qual operação teve o maior valor? É a número 6, tá? Então, essa aqui eu até já fiz para vocês, tá bom? Bom, A, B. E o menor? Eu fiz também, mas eu não vou falar qual que é. Aí depois vocês vão procurar, vocês sabendo qual é o menor valor aqui, vocês vão procurar a resposta aqui, da 1 até a 12, e vai descobrir qual que é e vai pintar. C. Quais operações os valores são ímpares? Depois que vocês fizerem as continhas, vocês vão pintar aqui, né, os números das operações que terminaram com números ímpares. Lembrando que os números ímpares são os terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. E os pares? 0, 2, 4, 6 e 8, tá? Ímpar, 1, 3, 5, 7, 9. Par, 0, 2, 4, 6, 8, tá bom? E os pares? Então, vocês vão olhar aqui as continhas que foram terminadas em números pares e vai pintar aqui, né, o número correspondente à conta. E quais operações têm um resultado em que o zero está na unidade? Então, depois que terminar as continhas, vocês vão ver onde, aqui continha tem o zero na unidade e vai pintar o número correspondente à continha que tem zero na unidade, tá bom? Aqui nós temos o quadro valor-lugar. Esse quadro valor-lugar vocês vão usar para colocar os resultados das operações de multiplicação. Então, como eu fiz aqui, já coloquei para vocês a 6, né? Então, eu já coloquei aqui, ó, a 6 já coloquei, já encaixei aqui no quadro valor de lugar. Então, deu 69.856. Então, ó, 6 unidades, 5 dezenas, 8 centenas, 9 unidades de milhar e 6 dezenas de milhar, tá? Então, compondo o número, fica 69.856. Decompondo, então, fica 6 dezenas de milhar, mais 9 unidades de milhar, mais 8 centenas, mais 5 dezenas, mais 6 unidades, tá? Então, aqui o número já está composto. Mas se eu pedisse para vocês decompor, então seria dessa forma que vocês iriam decompor. Vamos lá de novo? 6 dezenas de milhar, mais 9 unidades de milhar, mais 8 centenas, 5 dezenas, 6 unidades, tá? Esse nosso quadro de valor-lugar, ele vai até unidades de milhões. Então, vocês percebam que as unidades simples, ela pertence à primeira classe. Então, dentro da primeira classe, eu tenho a primeira ordem, que é da unidade, a segunda ordem, que é da dezena, e a terceira ordem, que é da centena, tá? Então, encerrei aqui as unidades simples. Depois, eu entro para as unidades de milhar, que tem mais 3 casinhas. Então, eu tenho na quarta ordem a unidade de milhar, na quinta ordem a dezena de milhar e na sexta ordem a centena de milhar. Encerrei 3 casinhas. Essas 3 casinhas aqui pertencem a unidades de milhares. Vou para unidades de milhões, que nós não trabalhamos ainda, mas você já tem que começar a saber, tá? Então, na unidade de milhões eu tenho mais 3 casinhas. Então, sétima ordem, unidade de milhão, oitava ordem, dezena de milhão, nona ordem, centena de milhão. Então, a gente ainda não chegou aqui, nós estamos trabalhando agora nas unidades de milhares, tá bom? Que são essas 3 casinhas. Então, percebam que antigamente, agora não usa mais, agora cai em desuso, mas a cada 3 casinhas a gente colocava um pontinho para separar, tá? As unidades simples das unidades de milhares, aí contava 1, 2, se tivesse mais um número aqui, eu colocava um pontinho aqui, né, para separar. Então, as unidades, né, de simples, de milhares e milhões eram separadas por pontinhos, né? A cada 3 casinhas a gente colocava um pontinho. Hoje já não se usa mais, a gente apenas dá uma separadinha, uma leve separadinha entre as unidades, né? Pra gente saber que ali, né, tem uma outra unidade, tá bom? Então, eu já encaixei esse resultado. Vocês vão encaixar todos os outros, do 1 ao 12, ó. Do 1 ao 12, vocês vão encaixar aqui no quadro valor-lugar. Tá bom?
Tá bem simples, né? Eu acho que vocês vão conseguir fazer aí com bastante facilidade. E qualquer dúvida, é só mandar perguntinha, tá bom? No nosso grupo, tá joia? Tô aguardando, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Beijo e até a próxima aula. Ah, e mais tarde eu mando o gabarito, tá bom? Para vocês corrigirem. Beijo, tchau!